aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? 3. Comeis a gordura e vos vestis de lã, e de Degolais o cevado, mas não pacentais a ovelha. Glória a Deus. Irmão, o Pedro Daniel, leva a Deus em oração, meu Senhor. Pai, nesta manhã, dando a sua graça em meio à nossa vida, a qual possamos nós, diante da sua igreja, apresentados, ó Deus, conhecimento, transmitir o que tu tens para com a nossa vida. Abre-nos a nossa mente, o nosso entendimento, e nos agraceia, Pai, diante de ti, Senhor, para a glória, Deus, do teu santo nome. Ser conosco, nos guia e nos convida pela vida da justiça, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? As classes podem separar 10 e 20, 10 e 25 no máximo, já pode estar retornando. Peço que possa passar por aqui, do lado, isso, do lado, separar as classes. As tia tem liberdade para estar, para quem vai, para as crianças que vai. Os que ficarem comigo, por gentileza, um passinho à frente do professor, ou a deixa da benção, uma brasa perto da outra, ela acende mais fácil. Então os irmãos aí, por favor, né, dá um passinho à frente para a gente poder ficar mais perto aí e poder nessa manhã aí termos uma aula abençoada, regada aí de enriquecimento e conhecimento para com a nossa vida nesta manhã aqui, em nome de Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos estar aprendendo algo de suma importância para com a nossa atualidade do século 21 em que nós vivemos. Quando nós olhamos para a década de 70, 80, nós vamos ver aí o crescimento, a igreja sendo alavancada e embasada aí através da instrução da palavra de Deus. Nesse grande período a qual todos nós vivenciamos aí, tivemos um grande crescimento no quesito chamado conhecimento. E conhecimento, ele é algo que faz a diferença tanto na questão religiosa quanto na vida secular também. Todos nós precisamos de algo chamado conhecimento. Jesus enfatizou muito bem dizendo: vós errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O grande erro da humanidade em si é de se deixar levar por meras palavras e não analisar as Escrituras. Nós precisamos, independentemente de qualquer líder que ele vem falar ou vai falar, o que ele fala tem que ter base na palavra. Uma coisa é o autor, outra coisa é o receptor. O receptor tem que analisar se o que o locutor está falando tem base aqui. E nós vemos na nossa atualidade que muitos pegam aqui como ponto de partida, caminha até bem, depois ele pega outro curso, vai embora, foge daqui, não consegue voltar e consegue aí fazer um estrago muito grande em vidas, em almas, por conta de a pessoa não analisar o que o locutor está falando. Então nós precisamos, da igreja local e de quem também nos acompanha pela internet, precisamos ser crentes bereianos. Os crentes bereianos, ele não é enganado, não se deixa ser enganado facilmente, porque ele analisa as Escrituras Sagradas, ele olha para ver se tem veracidade. O que? O locutor, o pregador, o pastor está propagando concernente a palavra para não ser enganado. É bem por certo que na nossa atualidade as pessoas entenderam que o Evangelho é um meio de facilidade de ficar ricos e se promoveram em cima disso. Encontraram na Bíblia que fonte de lucro é as Escrituras, pegaram esse ponto aí
partiram e foram embora e trouxeram um grande estrago para o reino de Deus. Generalizaram todas as igrejas, acharam que todas as igrejas têm a mesma linhagem, a mesma vertente, e nós hoje vamos ver que não só na nossa atualidade, como em tempos passados também, houve a mesma situação. E muito mais adverte nós, Paulo escrevendo a Timóteo no seu capítulo de 2, adiante, segundo Timóteo, vai falar concernente a esse cenário, e é o cenário em que nós estamos vivendo. Eu fiz questão de trazer nessa manhã, a gente vai chegar lá, mas só para a gente já ter uma mensuração do que nós vamos ver aqui, eu trouxe um homem bonitinho aqui. Me ajuda aí, Vitor, que está o mais perto, que você consegue enxergar aqui? Um pastor. Um pastor. O que nós temos aqui? Para que serve o cajado? Sentado. E Matei. nós podemos ver que ele tem uma forma de gancho, não é? E nós temos um homem que atrás dele tem o quê? Então esse aqui vai ser o título desta manhã, que nós vamos estar aprendendo sobre isso aqui, a função desse homem aqui. Segundo a Bíblia, nós vamos ver isso no decorrer da lição, que são as duas funções mais antigas. Então são dentre as funções que nós temos aí, os cargos de trabalho, é o lavrador e o pastor. São os primeiros que a gente vai ver à luz da Bíblia. Hoje já temos várias funções aí. Nós vamos ver isso aqui ao longo do curso para você dar uma olhadinha, depois a gente vai entrar lá e a gente vai falar o que é que a gente às vezes se perde, né? Mas você sabe, vocês são sobre, de repente se pensa. Mas vamos lá, a nossa lição nesta manhã, a nossa introdução. Nos ajude aí, vamos lá, irmã Dilene, nos ajude aí a nossa introdução. Ezequiel profetizou os falsos profetas e líderes de Israel, pastores infieles, que deixaram de guiar o povo de Deus na verdade e na segurança sagrada. Tais relatos devem ser de alerta no meio do mundo. Aleluia. Nós vamos ver e aprender sobre isso. Vamos lá, profecias contra os falsos profetas. Existe verdadeiro, existe falso em todo o âmbito, né? Existem pessoas do bem e pessoas do mal. Existem pessoas que têm idoneidade, existem pessoas corruptas. Então em todo o meio, tanto no meio religioso quanto no meio externo, política e assim vai por a vida fora, mas nós vamos aprender sobre falsos que existiu na antiguidade e também tem os verdadeiros. Tem as pessoas que não se dobram, tem as pessoas que não se corrompem, tem pessoas que continuam servindo a Deus com temor, sabem do peso da responsabilidade, e é o que nós vamos ver aqui nesta manhã, né? Profecias contra os falsos profetas. Existe falsos profetas na nossa atualidade? Por que existe? Tem que existir, faz parte. E nós vamos aprender como diferenciar o falso do verdadeiro. Até a nota de R$100, de R$50 aí, as pessoas falsificam com tamanho de exatidão, que são detalhes para você, minuciosos para você observar. E Jesus também nos ensinou, concernente a observar o falso do verdadeiro, né? Hoje muitas são as pessoas que querem se propagar, se intitular, e esquecem que existe algo que Deus chama, demanda tempo para estar. Tem pessoas que hoje ele se converteu hoje, daqui 3 dias para colocar o azeite na cabeça, ele já é pastor, não aprendeu nada, está arrebentando o povo está seguindo aquele abençoado, para não falar outro nome. Esquece da Bíblia, está errado. Tem, será que tem? Assim, diante do exposto dos tópicos anteriores, podemos entender com mais clareza como os primeiros ouvintes de Ezequiel, a mensagem dizia: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ao longo da história de Israel, há diversos exemplos de líderes que contribuíram para que o povo se desviasse do caminho do Senhor, assim como líderes que promoveram um retorno ao Senhor e se esforçaram para ensinar o povo aos mandamentos do Senhor. A denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor. Contudo,
apenas visavam seus próprios interesses, comer a gordura e vestir de lã e degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor, dureza e não socorrer as mais necessidades. Ezequiel está trazendo uma advertência concernente ao cenário dos pastores que estavam vivendo simplesmente nessa incumbência, não estavam tendo preocupação com o povo de uma forma geral. Foi por isso que eu fiz questão de trazer isso para a gente ter uma menção. Tem umas ovelhas que são bem gordinhas, bem nutridas. Então, quando eu tenho uma ovelhinha que ela é bem gordinha, ela é bem nutrida, o que eu vou fazer? Vou deixar no lugar mais à vontade, mais tranquila. Porque se eu mexer às vezes com essa ovelhinha, que ela gera um pouquinho mais de recurso, de dinheiro, eu vou perder. Eu vou perder. E não se deve, a Bíblia nos ensina a não chorar por esse âmbito aí. A correção ela tem que ser para todos. Está errado, era a mesma situação. Então a incumbência de um líder, é claro que sempre com ordem, decência, com educação, mas para mostrar para a ovelha que não é a posição, a posse que ela tem, que vai fazer ela ser alguma coisa na onde ela está. Ela é ovelha, e como ovelha ela precisa de correção, ela precisa de ajuda em nome. Vamos tirar a nossa oferta? Amanhã. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa esta oferta, ó Senhor, abençoa esta oferta. Amém. Pastores que apacentam a si mesmo, cuidado só de si. Isso é uma atualidade que nós vemos nos dias atuais, do bel prazer em si, sem se preocupar com as demais. É claro que na questão da hierarquia, dentro dessa questão de pastorear, são muitos pastores que nós temos aí, que são engenheiros, são médicos, são psicólogos, são teólogos, são pessoas formadas, e que além de cuidar do rebanho, de uma igreja ou de um campo, ele tem uma vida abastada, ele tem uma vida profícua. Isso tem uma coisa que Deus tem que é para a nossa vida, é crescimento em todas as áreas da nossa vida, né? Nós precisamos fazer o que? A nossa parte para a gente crescer e desenvolver. Com isso tudo ele vai ter, claro que ele vai ter uma boa ocupação, vai ter bens e posses por conta do seu trabalho, sua demanda, a forma ordeira que ele tem de administração. Mas temos também aqueles que por uma outra vertente só pensam em arrancar, não cuida, e também tem o outro lado. Então nós temos sempre a linha de duas vias, e nós vamos conseguindo mensurar, ver aí a condição de vidas e de pessoas. Mas Deus tem no nosso meio as pessoas de idoneidade, pessoas que procuram ter uma vida em Deus, que Deus também abençoa e os prospera, e eles continuam cuidando do povo, do rebanho, de uma forma ordeira aí. Deus vai nos chamar a atenção concernente a ministros de Cristo fiéis. Ministro, aqueles que ministram, aqueles que presidem diante de Deus, e com uma vida de fidelidade, fiel em vários aspectos, sentido ao longo da sua vida. Como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar, ensinar e cuidar do seu rebanho, a igreja, e requer-se de tais pessoas